Nós continuaremos a exposição do livro do Êxodo e hoje nós iremos começar a exposição do capítulo 20 de Êxodo. Então, Êxodo capítulo 20. Nós leremos hoje os 11 primeiros versos e vou explicar melhor daqui a pouco como funcionará essa divisão. Então, peço aos irmãos que leiam e acompanhem a leitura comigo. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 11. O texto ele nos diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos de podermos abrir a Tua Palavra, lermos audivelmente e podemos, Senhor, aprender mais sobre a Tua vontade para com as nossas vidas. Senhor, nesta manhã nós clamamos a Ti que tenha misericórdia de nós, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor e que possamos, Senhor, nos dispor e nos consagrarmos a Ti, para obedecermos a Tua lei e obedecermos as Tuas palavras. Esta é a oração que nós fazemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, cada um destes mandamentos facilmente daria uma exposição de 50 minutos. Então, cada um deles tem muitos detalhes, muitos conceitos, muitos outros textos embutidos que vão trazer à tona várias verdades. E os irmãos têm estudado antes do nosso culto 30 minutos de catecismo maior, e eles vão chegar na fase dos 10 mandamentos, onde os teólogos de Westminster ali vão descrever o que é cada um dos mandamentos, o que está contido nos mandamentos e quais são as proibições de cada um dos mandamentos. E o objetivo nosso, como já foi dito anteriormente, é darmos para vocês um panorama geral do livro do Êxodo, assim como fizemos do livro de Gênesis e do livro de Romanos, para que vocês tenham o todo na cabeça de vocês. Então eu não vou entrar em detalhes minuciosos de cada um dos mandamentos, e nós vamos estudar hoje os 4 primeiros mandamentos, e no próximo domingo nós, com a graça de Deus, encerraremos a lista dos mandamentos. Então, não se preocupe agora, durante o sermão, você falar, mas pastor, você não falou sobre isso. Não é o objetivo entrar em minúcias neste momento, e nós podemos fazê-lo depois na perguntas e respostas, esclarecendo ou explicando cada um dos mandamentos. Nós estamos diante da lei dada pelo Senhor. Então, o verso 1, ele diz assim que o Senhor falou todas estas palavras. E é interessante quando nós pensamos nos 10 mandamentos, nós precisamos ter isso de maneira muito clara na nossa mente. Quem dá a lei é Deus. E Deus, ele é representado
como não sendo qualquer um. E o texto então ele diz no verso 2 que este Deus que deu a lei, que falou a Moisés, é o Deus que libertou o seu povo do Egito. O Deus que se autonominou o Eu Sou, Jeová, o Senhor daquele povo. Ele é quem dá essa lei, esses 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles são divididos e podem ser divididos de maneira didática e de maneira mais clara em duas partes, como Cristo vai fazer em Mateus capítulo 22, ele vai dizer assim, Jesus então responde ao questionamento dos fariseus, qual mandamento era o mais importante? E ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando nós olhamos para o Decálogo e nós lemos apenas os 11 primeiros versos, que inclui apenas os 4 primeiros mandamentos, nós temos essa primeira divisão. Os primeiros mandamentos, eles vão fazer referência ao nosso relacionamento com Deus. Então, os primeiros mandamentos, eles podem ser chamados de mandamentos verticais, e os demais mandamentos do 5 até o verso, até o 10, que vai até o verso 17, eles vão tratar sobre o relacionamento horizontal e vão mostrar como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E quando nós nos deparamos com a primeira tábua e esses primeiros mandamentos, nós temos aqui Deus mostrando para o povo vários dos seus atributos, mostrando para o povo o seu caráter e regulamentando como o povo deveria adorá-lo, como o povo deveria viver para Ele. E nós precisamos lembrar que o povo ele é tirado do Egito, está sendo levado para Canaã, e eles tinham como objetivo adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Mas como fazê-lo? Um povo que viveu mais de 400 anos no Egito, provavelmente tinham a influência dos deuses do Egito, provavelmente tinham a influência do rito litúrgico da adoração daqueles deuses, e nós veremos isso daqui a pouco em Êxodo, quando o povo então constrói um bezerro para adorar. Aquele povo estava contaminado, e o Senhor então graciosamente mostra para o povo como eles deveriam adorá-lo. E nós vamos ver nesta manhã, em cada um dos mandamentos, basicamente a resposta para essas duas perguntas. Primeiro, o que este mandamento significa. O que este mandamento vai nos dizer sobre o que devemos fazer. E responderemos também a segunda pergunta, o que este mandamento nos ensina sobre Deus. E comecemos então, o primeiro mandamento, ele diz, não tenha outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento, ele lida em uma mão com o ateísmo, mostrando que não há outro Deus, mas que há um Deus. Quando ele anuncia, no verso de número 2, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus. Então aqui nós vemos este mandamento exatamente negando a possibilidade da não existência de Deus. Este Deus existe. Ele é o verdadeiro Deus. Em outra mão, ele vai lidar com a ideia do panteísmo ou do politeísmo. E vai mostrar que as coisas não são Deus, e não pode haver outro Deus, além do Deus vivo e verdadeiro. Não pode ter outro Deus, e não existe outro Deus além de Jeová, o Deus de Israel que tirou o seu povo do Egito. E é interessante que basicamente este mandamento ele vem falar sobre um problema que há no coração do homem.
Um problema chamado idolatria. João Calvino, ele escreveu e disse que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos constantemente avaliarmos o nosso coração e vermos o que nós temos adorado. E idolatria é colocarmos outra pessoa ou coisa para ser adorada no lugar de Deus. Como homens, como criados por Deus, a sua imagem e semelhança, nós somos adoradores por natureza. Mas o que nós devemos responder é o que nós temos adorado. Quem nós temos adorado? E essa pergunta ela pode ser respondida de maneira muito prática. Quando nós avaliamos aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Ela pode ser respondida quando nós avaliamos aquilo que pode nos levar aos extremos da ira ou da frustração e decepção. E nós precisamos fazer essa avaliação constante. Nós somos adoradores, mas o que nós temos adorado? Este mandamento, então, ele vai deixar claro que nós devemos adorar apenas a Deus. É isto que este mandamento significa. Não existe outros deuses, não existem outros deuses, não existe outro Deus que possa ser adorado. O único que deve ser adorado é o Deus vivo e verdadeiro. Mas o que esse mandamento revela sobre Deus? Esse mandamento vai nos mostrar a natureza única de Deus. Que Ele é o único e verdadeiro Deus. Que todos os demais são cegos, surdos, mudos e não podem fazer nada pelos seus adoradores. O Deus que nós servimos é a verdade. E a única verdade. Então não devemos e não podemos ter outros deuses diante dele. E para isso, precisamos avaliar os nossos corações. Porque os ídolos, eles não são apenas aqueles feitos pelas mãos humanas. Mas podem ser pessoas, podem ser objetivos de vida, podem ser bens materiais. Nós precisamos sondar o que nós temos colocado no lugar de Deus? Quem nós temos adorado? E voltarmos os nossos olhos para o único e verdadeiro Deus. O Deus que tirou o seu povo do Egito. Mas Deus é tão gracioso que Ele não simplesmente declara que é o único Deus que deve ser adorado, mas no segundo mandamento Ele vai nos mostrar como nós devemos adorar este Deus. E o segundo mandamento, então, no verso 4, ele diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto tem sido erroneamente usado constantemente para defender algo que é chamado de maldição hereditária. Mas essa não é a ênfase do mandamento, e nós vamos ver que o nosso catecismo chama de razões anexas ao mandamento, né? Mas nós vamos ver como motivações daqui a pouco, que o que Deus está falando neste mandamento, e o intento de Deus com este mandamento, é regulamentar como nós iremos adorá-lo, como sendo o único Deus vivo e verdadeiro. E a primeira expressão é: não faça para você imagem de escultura. Nós não podemos ter um objeto errado
para adorarmos e não podemos adorar de maneira errada. E Deus então ele divide esse mandamento e ele fala: primeiro, não faça para você imagens. Não pessoalize aquilo que pode tirar o lugar de Deus. Mas ele vai então mostrar na segunda parte deste mandamento, dizendo que você não pode nem fazer e você não pode adorar essa imagem. E nós vemos essas duas características no como nós adoramos a Deus. Nós não o adoramos com imagens. Imagens não podem representar o caráter, não podem representar a natureza, não podem representar os atributos de Deus. Nenhuma imagem que nós fizermos será suficientemente capaz de reproduzir quem Deus é. E muitas vezes nós erramos na adoração porque nós nos apegamos a imagens. E essas imagens não mostram Deus como Deus. Por isso nós não podemos fazer imagens na divindade de Deus. Nós não podemos fazer imagem de quem nós achamos que Deus é, porque nós seremos incapazes de reproduzir. E aqui vai regulamentar a adoração como não sendo algo que nós imaginamos, mas sendo algo como Deus institui. Não é a nossa imaginação que deve reger o nosso conhecimento sobre Deus. Não é a nossa imaginação que deve reger como nós iremos adorá-lo, mas Ele já instituiu como nós iremos adorá-lo. E é interessante que aqui o texto vai dizer e vai apresentar a razão para não fazermos imagem e não adorarmos a imagem feita. Ele vai dizer que Deus é zeloso. Em várias traduções, há a tradução aqui por ciumento. E talvez a palavra ciúme gere um susto, né? Nós temos um preconceito com a palavra ciúme, mas aqui nós podemos entender Deus como sendo um Deus zeloso, ou um Deus que tem ciúmes, na mesma ideia de que nós temos este zelo, este ciúme no casamento. Deus é o marido e nós somos a esposa. E Deus não se alegra de ter a imagem de outro sendo adorado ou acompanhando a sua esposa. E eu falo para os irmãos aqui como marido, né? Eu não gostaria que a minha esposa tivesse a foto de outro homem na sua carteira ou na sua bolsa. Eu creio que nenhum de nós gostaríamos. E eu creio que Reverendo Mauro vai fazer isso melhor quando for continuar. Ele usa a ilustração aplicando os 10 mandamentos ao casamento. E eu ouvi já fazendo isso algumas vezes. Deus, Ele não gosta de ser traído. Ele é exclusivo. E nós devemos adorá-lo com exclusividade. Mas o texto, então, ele vai nos dar, né, as razões anexas, como o Catecismo Maior chama, mas 2 motivações para adorarmos a Deus da maneira que Ele quer ser adorado. A primeira delas é negativa. E ele vai falar sobre esta consequência, né? Deus visitando então a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E esse texto então é usado para maldição hereditária, em que se há um pecado, este pecado vai permanecer na família até que esse pecado seja quebrado. E igrejas têm usado isso como desculpa e têm distorcido este texto.
O que esse texto está dizendo é que quando nós não adoramos a Deus da maneira correta, isso gera consequências àqueles que estão mais próximos de nós. Então, se eu e minha esposa não adorarmos a Deus como Ele ordena que nós o adoremos, a nossa filha vai aprender a adorar a Deus erroneamente, e ela vai reproduzir isso aos seus filhos, e os filhos dela vão reproduzir isso aos seus filhos. Nós precisamos ter zelo pelo adorar a Deus, pelo culto ao Senhor, porque nós estamos sendo exemplos para aqueles que estão mais próximos de nós. E se nós não o fizermos com zelo e cuidado, nós iremos ver as consequências a longo prazo. E as consequências irão continuar de geração em geração. Mas pastor, isso pode mudar? Sim, meus irmãos, pode mudar, porque o texto diz que esta ação do Senhor, visitando a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração, é sobre aqueles que continuam odiando ao Senhor. E como nós mostramos o nosso ódio ao Senhor? Cultuando erroneamente ao Senhor, não tendo zelo por este momento, não priorizando este momento, não adorando ao Senhor como Ele quer ser adorado. E nós precisamos tomar cuidado com as consequências. Mas o texto ele traz uma motivação, um incentivo positivo. Quando nós o adoramos da maneira correta, não fazendo imagem de escultura e nem adorando essas imagens, o Senhor então manifesta a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nós demonstramos, através da obediência aos mandamentos, que nós o amamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ao zelarmos pela adoração da maneira correta, nós recebemos misericórdia do Senhor, e apesar de nós, ao ensinarmos os nossos filhos a adorarem da maneira correta, o Senhor derramará misericórdia sobre a vida deles. E aqui podemos aplicar de maneira secundária a ideia de que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que quando for velha não se desvie dele. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a adorar a Deus. E você pode dizer, pastor, mas eu não tenho filho. Mas, meus irmãos, as nossas crianças estão olhando para vocês enquanto vocês adoram. Elas estão olhando para vocês quando vocês se levantam para adorar ao Senhor e cantar os hinos. Elas estão olhando para vocês quando vocês fecham os seus olhos para concentrar na oração que é feita por alguém. Elas estão prestando atenção em vocês quando vocês prestam atenção no culto. Mas elas também estarão prestando atenção em vocês se vocês se levantarem e não cantarem. Se vocês não tiverem nenhum apreço pela oração que está sendo feita. Elas também prestarão atenção se vocês estiverem dormindo ou mexendo no celular durante o culto ou o sermão. Este mandamento nos ensina, então, como adoramos ao Senhor. E ele mostra que o Deus que nós servimos é um Deus zeloso, que exige de nós exclusividade. Nós pertencemos a Ele. E o terceiro mandamento, então, verso de número 7, diz assim: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E este é outro mandamento que nós temos muitos equívocos a respeito dele.
E essas 3 perguntas, elas são geralmente respondidas, ou são feitas e às vezes respondidas equivocadamente ou corretamente. E nós pensamos assim, juramento em nome de Deus, nós devemos pronunciar o nome de Deus, ou o problema deste mandamento é que ele proíbe que nós devemos pronunciar o nome de Deus fora do contexto. E muitas vezes, muitos alegam que nós não podemos nem mesmo citar o nome de Deus, nem mesmo pronunciá-lo. E alguns anos atrás, eu lembro do reverendo Mauro pregando, nós ainda estávamos no hotel, e o reverendo Mauro falou Jeová, né, lendo a leitura bíblica do Salmo, ele lia Senhor, ele falava Jeová, e depois nos perguntas e respostas, um irmão visitando a igreja levantou a mão e perguntou assim: pastor, o senhor não pecou? O senhor estava falando Jeová. Meus irmãos, falarmos o nome de Deus, nós não incorremos em pecado. Esse texto aqui muitas vezes é usado, esse tomar, ele é usado para juramentos feitos formalmente. E é interessante que nós somos exortados pela Escritura ao jurarmos, ao darmos a nossa palavra, a fazermos em nome de Deus. Porque nós não vamos ou não devemos quebrá-la. Tudo que nós falamos, tudo que nós dizemos, nós o fazemos em nome de Deus. É interessante quando nós lemos Números, no capítulo 6, no verso de Números, nos versos 24 a 26, nós temos ali o que é chamado de bênção araônica. E a bênção araônica diz assim: o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Meus irmãos, quando nós olhamos para a bênção, nós recebemos o nome de Deus. Então tudo que nós fazemos deve ser feito em nome de Deus. Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? E essa expressão ela vai exatamente falar e mostrar que nós não devemos usar do nome, da crença, da fé, das palavras e da própria Escritura para qualquer propósito contrário à vontade de Deus declarada. Então, meus irmãos, tomar o nome de Deus em vão significa usar a Deus como ganho próprio. É usar a Deus segundo a minha vontade e para a satisfação do meu prazer. Nós não podemos fazê-lo, porque o nome, ele vai representar a natureza e o caráter de Deus. O seu nome representa quem Ele é e o que Ele fez. E nós recebemos este nome. Nós recebemos este nome e nós somos embaixadores do Senhor. Então, como cristãos, nós devemos zelar por aquilo que nós fazemos. Porque todas as coisas são feitas diante do Senhor. Então devemos tomar cuidado como usamos o seu nome. E aqui usando mais uma vez a ilustração do casamento. A prática comum é que a esposa leve o nome do marido no casamento. E ela se torne representante do seu marido perante a sociedade. E eu não gostaria que a minha esposa, que carrega o meu nome, saia por aí usando este nome de qualquer jeito, sujando este nome na praça, dando calotes,
desonrando este nome, vivendo uma vida libertina. Nós recebemos o nome de Deus, e como nós o estamos representando? O texto traz um incentivo aqui para não tomarmos o nome do Senhor em vão. E ele diz que o Senhor não terá por inocente. Quando nós tomamos o nome do Senhor Deus em vão, nós somos culpados. Nós somos culpados. E Deus nos declara culpados. Então, esse texto nos mostra como devemos viver os nossos dias como portadores do nome de Deus. E ele revela quem é este Deus que pelo seu nome é conhecido. Pelo seu nome conhecemos o seu caráter e a sua natureza. Pelo seu nome conhecemos os seus atributos e as suas obras. E por fim, quarto mandamento, verso de número 8. Ele diz, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O texto ele vai mostrar de uma maneira positiva. Ele faz parte, nós temos apenas 2 mandamentos que não começam com o não, que é o 4º mandamento e o 5º mandamento. Quando ele vai trazer essa ideia do lembre-se do dia do sábado, esse já era um mandamento, já era uma prática comum na vida do povo. Eles já sabiam que eles deveriam separar um dia para adorar ao Senhor e para descanso. E é interessante que aqui, quando nós olhamos este mandamento sendo apresentado em Êxodo, no capítulo 20, ele vai nos relembrar do que Deus havia feito lá em Gênesis. Quando, ao criar todas as coisas em 6 dias, viu que tudo que ele havia feito era bom, e no 7º dia, então, ele descansa. Mas quando nós lemos Deuteronômio, no capítulo 5, nós vemos Moisés reiterando a lei. Ele vai dar a ênfase na libertação do povo, mostrando então que este dia especial, que deve ser guardado, é um dia que deve nos trazer à memória o que Deus fez na criação, mas também o que Deus fez na redenção. O texto de Deuteronômio nos diz assim, no verso 12, guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. E aqui, quando nós olhamos para este texto, o dia para ser guardado, ele tem como princípio geral o descanso e a adoração. É um dia em que nós iremos cessar tudo aquilo que nós fazemos regularmente durante 6 dias.
E o quarto mandamento, ele já pressupõe que você irá trabalhar durante 6 dias. E no 7º dia você irá descansar. Mas nós não só descansar apenas, ficar lá sentadão no sofá, assistindo televisão o dia inteiro. Nós temos que lembrar deste dia também para adorarmos ao Senhor, para nos santificarmos. Isso engloba a adoração ao Senhor. Então aqui nós podemos ver vários propósitos neste mandamento. O primeiro deles, o dia do sábado, o sabá, ele reflete o padrão de Deus na criação. Depois nós podemos ver aqui na reintegração que nós acabamos de ler, que o Senhor mostra a sua obra redentora. E a obra redentora deve ser celebrada. Este mandamento nos leva então ao descanso. E nós devemos zelar por ela. E este mandamento serve como um sinal do pacto de Deus com o seu povo. Um sinal de que Deus separou um povo para si mesmo. E quando então os israelitas separavam um dia para mostrar que eles eram o povo separado. E aqui nós precisamos entender, meus irmãos, que a ênfase não está no dia, no 7º dia da semana do nosso calendário regular, o sábado. Mas a ênfase está no que contém o mandamento, no propósito do mandamento. E nós não guardamos o sábado. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos exatamente a ênfase do cumprimento do que o mandamento significa. Lembrar o padrão estabelecido na criação e na redenção, descansar e santificar, e não propriamente o dia em si. Quando nós lemos Paulo instruindo os colossenses, no capítulo 2, no verso 16 e 17, Paulo ele diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então quando nós olhamos este texto, junto com Romanos 14, 5 e 6, e Gálatas 4, de 10 a 11, nós vemos Paulo mostrando que a cerimônia ritualística do sábado, do 7º dia da semana, era apenas uma sombra daquilo que viria. Era uma sombra que apontava para Cristo. E Cristo é aquele descrito em Gálatas que cumpriu toda a lei. É aquele capaz de cumprir todos os mandamentos. E quando nós olhamos, nós não celebramos o ritualismo do dia da semana, do 7º dia da semana, como muitos argumentam e o fazem, mas nós celebramos o sabá, o conceito do 4º mandamento, no dia do Senhor, porque não há mais sombra. Cristo veio, cumpriu a lei de Deus perfeitamente, morreu numa cruz por nós, e nós celebramos então o dia em que Ele ressuscitou, vencendo a morte, para nos dar vida. E essa é a prática adotada na igreja primitiva. Este era o dia em que a ceia era praticado na vida da igreja. Então nós não guardamos o 7º dia da semana, mas guardamos o conceito do sábado. Porque este mandamento significa que nós devemos descansar e nos santificarmos. E este mandamento
nos mostra que Deus, Ele estabeleceu este padrão. E Ele exige de nós este tempo de santificação e culto. E o que nós faremos então diante desses mandamentos? Primeiro, lembre-se que o decálogo não perdeu validade. Não são leis circunstanciais, momentâneas, apenas para este povo. Elas são leis permanentes, absolutas. Então, nós precisamos nutrir o contentamento de termos um único Deus. E nós fazemos isso não buscando outros deuses, ou colocando outras coisas para serem adoradas no lugar de Deus. Contente-se com Deus. E ao se contentar com Ele, adore a Deus de acordo com a sua natureza, e não de acordo com a sua imaginação ou o que você acha melhor. Lembre-se que você carrega o nome de Deus. Então seja zeloso e viva os seus dias para bendizer e proclamar os atributos de Deus, proclamar a sua palavra e relembrar as suas obras. Guarde o sábado. Não coloque o descanso e a adoração em segundo lugar na tua vida. Descanso é importante depois do trabalho. E a adoração é importante, porque Deus nos redimiu para adorarmos a Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a obedecermos os seus mandamentos e a vivermos de acordo com a sua soberana vontade.